Dovino, ele é titular de um escritório de advocacia, que chama-se Ludovino Lopes. O Ludovino tem uma formação extremamente interessante, porque ele é uma pessoa que estudou TI e depois se tornou advogado, ou o contrário, não sei bem. Mas o fato é que ele é um sujeito que conhece o mundo da inovação, como isso funciona, presidiu a Câmara de E-Commerce, não foi? E como ele é doido, ele aceitou vários convites, um para ser nosso sócio no projeto do FIP, né? E presidiu o conselho deliberativo do nosso instituto. Isso já não precisou de insanidade, porque ele está cercado de pessoas da maior qualidade. Né? Então, o Ludovino, que é, acima de tudo, um grande amigo, tem muita experiência em todo esse contexto, se eu fosse falar de todo o currículo dele, dava 10 e meia, não tinha falado. Né? Tá bom? Então, por favor. Estamos entre amigos aqui. Muito bom. Bons dias a todos. O Irã sempre melhora as coisas do ponto de vista da comunicação, então, na verdade, resumindo, eu sou português, vocês vão perceber pela sotaque, há muitos anos, há 2 décadas no Brasil já também, então, e sempre apaixonado por essas questões ligadas à tecnologia e aos temas da inovação, né? A gente não pode fazer outra coisa no mundo de hoje, senão efetivamente tentar construir novas fronteiras, né? Construir novos modelos. O que a gente precisa incrementar o que tem, acho que é por aí que a gente está caminhando hoje. Muito daquilo que a gente fala que é inovação, na verdade, não é inovação, ela é incremental, é a capacidade de aumentar a base que a gente tem hoje. Isso é a visão das conclusões dessa história. Mas é sobretudo essa alma, essa paixão pela inovação que move as nossas mentes e que nos leva mais longe. Né? E eu acho que, em especial no Brasil, a gente gosta muito de inovar. Às vezes não no sentido certo, né? Mas essa inovação está presente em todas as nossas coisas aqui no Brasil. Então, hoje, a ideia é que a gente converse sobre esse tema que está aí nas nossas pautas, que é a inovação. O tema da nossa conversa de hoje é ICT, então muito focado também na questão de inovação, ciência e tecnologia, e esse mecanismo que a gente tem aí para poder efetivamente fazer as coisas acontecer com as novidades que ele trouxe para nós. Né? Então, a capacidade de, do ponto de vista privado também, a gente empreender e criar novas modelagens nesse tema. Né? Então, a ideia é que a gente possa fazer uma viagem, uma conversa, não um monólogo aqui entre nós, né? Para que a partir dessa conversa a gente possa buscar provocações que eu acho que vão ser nos trazidas certamente pelo professor César Antônio Duarte aí, para ser bem-vindo, para que nos possa cutucar aí com esses temas. Vamos ter o Antônio Roca aqui da PricewaterhouseCoopers, também alguém que sempre nos traz uma visão não só do futuro, mas uma visão de eficiência, de colocação dos temas no ponto certo. O Dr. Marcos Liz, da Polystart, também vai nos trazer aí uma abordagem do tema de uma forma estrutural, em termos de colocação e de abordagem geral. E a Dra. Marlene, da Fundação Gasolina, que vai certamente nos surpreender aí com algumas das coisas, algumas novidades que estão sendo trazidas, não é isso? Muito bom. Então, eu vou ficar aqui de espectador, não é vocês, na verdade, vou sair daqui mesmo também, tá? E queria apenas colocar 2 coisas no contexto da nossa conversa de hoje. A primeira é que não há mais como, em nenhuma das nossas profissões, a gente deixar de considerar esse delta que é o desafio da inovação. Sejamos nós imigrantes digitais, porque estamos já numa fase em que não nascemos no digital, mas nos encaminhamos no digital. A segunda é que isso se aplica à nossa vida pessoal, à nossa vida profissional e às famílias. Isto é,
essa inovação não está mais só presente naquilo que nós fazemos enquanto indivíduos, naquilo que fazemos enquanto empresas ou empreendedores, que é normalmente a visão que a gente entende dessa história, mas está presente nas nossas famílias, em todos os contextos que a gente efetivamente está tratando. Então eu acho que a gente deveria criar nas nossas escolas uma cadeira de inovação, vamos chamar assim, ou algo similar. E isso tem a ver com o que está acontecendo, sobretudo no mundo jurídico. Tá? Vou aqui só entrar nesse contexto para passar a bola para o professor. Tá? E que é basicamente o seguinte: vejam, é impressionante o que está acontecendo. As novas regras do mundo digital só existem porque esse mundo foi criado e está aí presente. E nós precisamos regulá-lo, precisamos tratá-lo, precisamos estruturá-lo. Aí a gente vem discutindo questões como privacidade de dados, um conjunto de outras coisas, mas elas estão aí porque alguém inventou aquele negocinho que nos faz comunicar através dessas máquinas que estão aqui. E isso mudou completamente o mundo. Isso mudou a forma de transferir dinheiro, mudou a forma de nos relacionar, mudou a forma de encararmos os próprios valores que estão por trás dessa estrutura. Na área de biotecnologia, vocês têm novos avanços em relação a essa matéria. A bioeconomia está presente aí, a questão de biocosméticos, biofármacos, nutracêuticos, todo um conjunto de novas regras jurídicas, inclusive, que estão presentes nessa história. Os novos ativos ambientais, onde vocês começam a considerar carbono, água, biodiversidade e outros elementos novos em relação a essa história, estão gerando novas regulações e novos avanços dentro da estrutura dessa nova condição. As questões financeiras estão mudando completamente com distributed ledger, tecnologias, blockchain, moedas virtuais, utility tokens e agora security tokens offers, que mudaram também, estão mudando essa nova estrutura. E, fundamentalmente, uma coisa que eu acho que está começando a acontecer, e a gente está só no início dessa história, que é o tratamento de informação e dados, transformando o dado num ativo financeiro. Isto é, ele deixou de ser apenas um pedaço de informação naquele banco de dados, ou naquela estrutura lá, e ele se transformou agora num ativo financeiro, que certamente vai levar à mudança dos nossos balanços, das nossas empresas, do ponto de vista de valoração desse próprio dado como ativo financeiro. Isso vai abrir uma função para as nossas empresas, para o nosso dia a dia. Já foi tratado até como transtorno, porque eu faço esse bom. Exatamente, mas ele tem que ser tratado como ativo financeiro, não é verdade? Professor, Vamos lá. dê para nós aí então o seu site. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. E antes mesmo de começar aqui a falar com vocês, apenas uma mensagem importante para lembrar, provavelmente alguns sabem e outros talvez não só tiveram esse detalhe, mas hoje é o Dia da Bandeira. Né? 19 de novembro comemora o Dia da Bandeira do Brasil, logo após a proclamação. Então a bandeira é um dos símbolos que a nossa nação tem. E o que eu vou falar aqui é sobre a égide do Brasil. Tá? A gente não está olhando o que está acontecendo lá fora, ao menos de uma exceção de um controverso que eu vou trazer aqui. Tá? Então, muito obrigado pela presença de todos. Tá? Eu sou Antônio Celso Duarte, sou professor da FATEC São Paulo há 40 anos, trabalhei durante 42 anos no mundo empresarial e atualmente eu estou, do ponto de vista de empresa, em período domingático. Isso significa que eu não volto mais para a empresa do jeito que eu fui executivo. Tá? Então, esse foi afastamento e hoje eu me divirto, né, com os princípios de inovação. Eu sou o coordenador do Centro de Inovações da FATEC São Paulo, né, e center.pro.br é uma aceleradora que eu construí dentro da FATEC São Paulo e sou agente de inovação para o governo do Estado de São Paulo. Então, esse é o meu predicação. Sou engenheiro, físico e algumas coisas que não veio ao caso agora. Tá bom? Legal? Então, vamos lá, vamos começar a conversar com vocês. E eu queria, antes mesmo de iniciar aqui essa conversa, que quando vocês tiverem uma dúvida ou interesse de interromper,
por favor, façam isso. Não esperem acabar. Tenta fazer com que isso crie uma dinâmica. Tem um assunto polêmico, pode se levantar. Eu não tenho a resposta para todas as coisas, por isso que a gente está extremamente bem assessorado, né? E aquilo que a gente também não tiver, a gente vai atrás e busca para apresentar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. E um pouquinho de conceito a gente vai começar aqui, para ter certeza de que todo mundo está na mesma página sobre o capítulo de inovação, tecnologia e inovação tecnológica. São coisas diferentes que a gente precisa apresentar. Então, vamos lá. A gente começa primeiro para explicar que invenção não é inovação, a menos que ela chegue no mercado, tá? Se ela tiver essa capacidade. Existe uma coisa muito complicada do ponto de vista de inovação, que tem gente tentando fazer invento e depois está tentando descobrir qual é o mercado para o invento. E a gente descobre que uma grande parte de inventos não tem utilidade efetiva para o mercado, para os clientes, para o usuário, para o consumidor. Tá? Inovação, a gente está sempre falando de criar o novo. E como é que a gente cria o novo? Inovação é novo. O que a gente pode inovar? Podemos inovar produtos, serviços, processos, metodologias. Então, muitas coisas são possíveis de serem inovadas, contanto que se transformem. Bom, aqui já começa o primeiro controverso, porque se vai transformar, vai tirar zona de conforto. Então, vão aparecer os apoiadores e vão aparecer os detratores. Quem não é de acordo vai ser detrator. E quem é de acordo vai ser apoiador. Então já começa a aparecer o primeiro controverso no capítulo da inovação. Então vamos falar um pouquinho do que é inovação e do que é tecnologia e vamos falar rapidamente aqui. A primeira parte da inovação a gente chama de frugal. O que é uma inovação frugal? É aquela para atender a sociedade de sobrevivência. É aquela que o indivíduo está lá no seu retiro, lá no seu canto, e se alguém fizer alguma coisa nova dentro daquela estrutura, comunidade, puxa vida, inovou ali dentro? Bacana. Deu subsistência? Deu sobrevivência àquela condição? Ótimo, isso é frugal. A outra inovação é a incremental. Incremental é quando a gente promove uma mudança, uma transformação, porque se eu transformei, é novo, pelo conceito. Então, as transformações que vão por melhorias são consideradas inovação. Tá? Então, a gente pode ter a inovação incremental. Tem uma outra inovação que a gente chama de biomimicry, né? Ou biomimética. Tá? Ela veio de apropriar conhecimentos da natureza em prol de desenvolvimentos. Por exemplo, né? Um avião e também um trem-bala, né? Ele tem esse tipo de formato que é exatamente o formato dos pássaros que tem alta velocidade para poder cortar o ar. Né? Se a gente for olhar a mochila que a gente normalmente carrega aí, né? Foi embasada olhando os cangurus, como eles podiam cuidar de tudo e também da sua prole. Né? E a gente cuida da nossa prole, nosso notebook, as nossas coisas na mochila. Né? O helicóptero foi observando uma libélula e assim por diante. Então, por observações, foram se desenvolvendo algumas coisas a partir da natureza. A outra inovação é a chamada radical, que ela não é a disruptiva. Radical é criar o novo. Então, nunca foi feito. Bacana. Nunca foi feito, ela é radical. Radical é porque vai na raiz. As pessoas têm uma tendência também, por causa do nosso idioma, da língua portuguesa, que é muito complexo, né? A nossa língua é complexa. Então, imagina-se sempre que radical é o indivíduo que é ruim demais, vai fazer confusão e tal, né? Ele é radical. Quando alguém me chama de radical, eu fico super feliz. Puxa, eu vou na raiz, né? Não estou superficial. Então, o radical vai na raiz e cria o novo a partir do nada que nunca se viu. Mas quando esse nunca se viu é tão extraordinário, que é aquele que alguém fala, uau, isso é muito louco, aí a gente chama de disruptivo. Tá? Isso é do ponto de vista de inovação. Se a gente for falar agora de tecnologia, bom, existem tecnologias obsoletas, não vamos levantar aqui nenhuma, tá? Mas aqui são aquelas que já não têm utilidade nenhuma. Né? E tem tecnologias que a gente chama de madura, emergente e disruptiva. Então agora vamos separar. Quando se fala de IoT, Internet of Things, né, ou Internet das Coisas, se está pensando de que isso é disruptivo e tal. Não, essa tecnologia é madura. Ela já tem mais do que 3 décadas. Então a tecnologia é madura. A utilidade da tecnologia
é que permite fazer com que a gente tenha inovação radical, ou talvez até a disruptiva, o que é um pouco mais difícil. Mas é possível fazer radical. Então eu posso utilizar a tecnologia madura para desenvolver inovação. Tá? Se a gente for olhar, por exemplo, uma tecnologia emergente, olha, cloud computing já é madura. É interessante isso, porque as pessoas falam, cloud computing já tem mais de 15 anos. Já deve estar indo para os 20 anos daqui a pouco. Então, ela um dia já foi disruptiva, que nunca ninguém imaginou como é que aquilo ia ser feito. Depois ela virou emergente, né, uns 7 anos atrás, 6 anos atrás, e hoje ela já é madura. Olha que interessante. Já não é mais. Né? Então, quando a gente fala de realidade virtual, realidade aumentada, são tecnologias emergentes. Né? E o que é disruptivo? Se a gente for olhar, o blockchain é disruptivo ainda. Tá? Porque quando se fala de moedas, de criptomoedas, isso é apenas uma parte. Eu conversei aqui logo no começo aqui com o Camargo, que é da área de energia, né? A própria área de energia, a gente pode utilizar blockchain. Blockchain é um conceito muito simples. Mas pode ser disruptivo. Se eu tenho nós, se eu tenho nodes, e eu fecho esses nodes todinhos encadeados, né? Se a gente fechar tudo isso daqui é um blockchain, é uma cadeia fechada. Então, se a gente for olhar aonde tem residências com energia elétrica, eu poderia aplicar blockchain no princípio da distribuição da energia elétrica nas casas, tá certo? Com isso, evitaria o gato, que tanto se discute aqui no Brasil, que é o gato elétrico. Né? Simplesmente eu impeço que qualquer um se conecte ali. Né? Então, a gente pode utilizar isso, é uma tecnologia e a gente pode fazer a inovação disruptiva. Esse é o conceito. Uma outra coisa interessante agora é falar sobre inovação tecnológica. Esclarecido que inovação é uma coisa e tecnologia é outra, podemos fazer inovação tecnológica. E a conversa já começa a ir para o caminho do ICT, né? Do ICT. Então, uma coisa é pesquisa, e são 2 tipos de pesquisa. Né? Uma que a gente chama de pesquisa básica, que praticamente é lidar com a inovação, que é desenvolver novos produtos, serviços, ou processos, ou metodologias. É importante tratar esse capítulo da metodologia, porque se a gente for imaginar, vamos pegar aqui o caso da PwC, que é uma empresa de consultoria. Né? Se você for olhar, ela é uma empresa de tecnologia, mas o que impede de que eu utilize o que a PwC faz, uma vez que é serviço de consultoria? Não, ela desenvolveu metodologia. Então, quem trabalha no PwC trabalha com a metodologia, que é a propriedade intelectual da organização. Então, se você mudar de consultoria, não pode carregar os conceitos todos da abordagem metodológica que ela desenvolve, vai ter que usar outra. Então, isso é propriedade intelectual que a gente já vai falar. A outra coisa é a pesquisa aplicada, que nada mais é do que a aquisição de conhecimentos que apoiem essa pesquisa básica, que é o desenvolvimento de produtos ou processos ou serviços ou metodologias. Quando se fala de desenvolvimento, aí é uma evolução, né? O desenvolvimento é sempre embasado em conhecimentos para mostrar como que a gente tem experimentalmente as viabilidades técnica, econômica e financeira. Aí é que vai entrar o capítulo que foi iniciado aqui sobre o ativo financeiro. Né? E a outra coisa é a própria tecnologia. Né? Quando a gente está falando de máquinas, ferramentas, dispositivos, construção de instrumentais, certificação de conformidade, normalização e patente. Tá? E aí a gente já vai falar daqui a pouquinho aqui sobre patente. Entramos aqui numa coisa chamada marcos legais. E aqui já é o primeiro controverso. Existe uma lei federal que é chamada Lei do Bem. Ela tem número, mas tem um codinome chamado Lei do Bem. Ela foi criada lá em 2004. Mas o que ela estabelecia lá no início? Olha, é incentivar a inovação e a pesquisa científica para o ambiente produtivo. E essa lei estabelece que é responsabilidade dos estados disciplinarem a sua execução. Então, a execuibilidade da lei do bem é responsabilidade do Estado.
Então vamos acompanhar a evolução. Simples, não vou ler tudo. Mas a lei federal foi criada em 2004, o governo do estado levou 4 anos para disciplinar. Aí, no nosso exemplo do Centro Paula Souza, onde eu sou professor, a gente ainda levou mais 2 anos para dizer como é que ia funcionar uma agência de inovação à luz do que o governo falou. Vocês estão percebendo que o que está acontecendo é o seguinte, a letargia, as tomadas de decisão são letárgicas. E isso é que atrapalha bastante, a gente está discutindo a questão de ICT. Voltamos para cá. O governo federal, em 2014, instituiu, né, aqui ainda é do governo do estado, né, instituiu o Sistema Paulista, mas olha só, a lei federal de 2016 revisitou essa de 2004 e a lei federal de uma outra qualquer que daqui a pouco eu vou ver, em 2016. O decreto estadual veio em 2017, bacana, um ano depois. Olha a velocidade que veio aqui. Agora o governo federal, por causa do marco da internet, por causa de um monte de outras discussões que estavam em curso no governo federal, revisitou de novo a lei federal. Em 2018, fevereiro. Nós já estamos indo para fevereiro de 2020 e não temos um novo decreto do Estado. Ou seja, nós ainda continuamos disciplinados por aquela anterior de 2017, indo para 2020. Então a gente tem um descompasso entre o que a lei diz e como que a gente pode se apropriar da condição da lei. Isso é um controverso. Tá? Uma outra situação é que a gente sempre tem que entender qual é a finalidade de falar de inovação e tecnologia. Então, a finalidade, em primeiro lugar, é a promoção da educação. Se as pessoas não forem educadas, se elas não entenderem o que é inovação, não tem utilidade. Então, a inovação só tem finalidade por utilidade. Sem educação não funciona. A outra coisa é a própria pesquisa e desenvolvimento, para poder dar continuidade. Não adianta você criar uma inovação e dormir com ela e falar, bom, agora nós somos o bom, né? Não vamos fazer mais nada. E os serviços de apoio, o que pode ser de apoio, seja para educação, para pesquisa, para desenvolvimento, né, constante. Onde que a gente precisa chegar? Do outro lado da ponte, o crescimento econômico. O crescimento econômico da nação. E nós estamos falando de transformação da sociedade. A sociedade, ela se transforma mais ou menos sem ninguém educar. Por exemplo, ninguém falou, olha, o celular daqui para frente está instituído para todo mundo usar, ou o smartphone. E hoje a população utiliza isso com muita naturalidade. Tá? Essa naturalidade passa pela seguinte situação. Quando a gente está lá no olho do furacão, né? Essa é uma outra expressão aqui da língua portuguesa interessante. Né? Quando todo mundo fala do olho do furacão, passa talvez pela cabeça que deve ser um lugar muito tumultuado. Mas é o lugar mais tranquilo que tem. Não tem um lugar mais tranquilo no planeta do que o olho do furacão. Porque aqui a velocidade é zero. Né? Não há movimento, não há nada. É um lugar super gostoso de ficar. Eu já tive a experiência de estar dentro de um avião no olho do furacão. O problema foi quando o comandante falou, agora vocês se agarrem aí, nós vamos ter que aterrissar, porque não pode ficar aqui o tempo todo. Aí a coisa ficou feia. Né? Mas olha só, como a gente tem o furacão, tem a velocidade. Daqui para lá eu não enxergo nada, porque lá a velocidade é maior. Então a gente tem que acompanhar a velocidade. Para acompanhar a velocidade, eu dou um passo. Na hora que eu dou um passo, eu não estou preparado, eu sou levado e não me participo. Então tem que estar capacitado para chegar aqui, para poder avançar. Agora, no momento que eu estou aqui, eu olho para lá e eu enxergo tudo. Eu olho para lá e eu não enxergo nada. Isso significa que quanto mais distante a gente estiver do olho do furacão, mais a gente consegue enxergar o panorama de toda a situação. Nós estamos falando aqui de pesquisa, desenvolvimento científico, tecnológico, né, para pesquisa básica e pesquisa aplicada. Eu achei que você estava falando do furacão. Mas olha, nós estamos num grande furacão chamado P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, ou para o inglês R&D, né, o Research and Development. Tá, legal. Então, e uma última coisa, né? Embora a gente está falando só daqui do crescimento econômico do Brasil, transformação da sociedade, também tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que é o Programa 2030, que fala de 17 capítulos, né?
e que de alguma maneira eles têm impacto enorme sobre a sociedade. E o que está sendo feito sobre isso? Essa é a grande pergunta que também se traz aqui ao lado. Né? Esta é talvez a maior provocação. Se a gente for olhar esse relatório, que é recente, do sistema do GTIDA, tá? Que é o Global Trade and Innovation Policy Alliance, o Brasil não aparece no radar. E é diferente isso, porque se tivesse alguém aqui da FAPESP, ia me dizer o seguinte: não, nós temos convênios. Olha, nós estamos olhando para o mundo. Isso é o que a gente quer. Precisa ver se é o que o mundo está olhando para a gente. Voltamos aqui no nosso furacão. Né? É o que eu gostaria que todo mundo olhasse para mim. Mas o cara que está do lado de cá não está olhando para a gente. Não está enxergando o Brasil como um dos polos de desenvolvimento e tecnologia. Desenvolvimento e tecnologia. Então e olha, é curioso, porque tem Colômbia. Gente, tem países aqui que estão... Argentina, Chile, do nosso lado. Olha só, esse é o panorama do mundo. E o Brasil não está no radar. A gente tem uma mania de achar que só porque somos brasileiros e estamos aqui, vamos ser ufanistas e vamos dizer, não, olha, nós somos muito bons. Precisa ver o que os outros estão pensando da gente. Como é que a gente está sendo visibilizado pelo planeta. Então, algumas coisas ainda precisam ser verificadas. Eu não sei bem o que, mas algumas coisas precisam ser verificadas. E agora, então, aqui entram algumas frases e eu vou encerrar aqui a nossa conversa. Então, a primeira consideração é: difícil conseguir inovação sem proteger ideias. Então, agora aqui vamos falar das ideias. Ideia não vale nada. Né? Na verdade, essa é uma palavra meio complicada, porque se tivesse aqui um americano, ia dizer que não é positivo. Né? Não vale nada, então vale. Né? Mas é uma expressão que a gente também tem da língua portuguesa. Mas ela não tem valor. Então, ideia não tem valor. Ninguém paga por ela, então ela não é roubada. Então, em tese, eu não precisaria proteger a ideia. O que a gente tem que proteger? Pega a ideia e transforma a ideia num modelo de negócios, pega aquele modelo de negócio, transforma num plano de negócios, aplicando metodologias, por exemplo, metodologia Canvas, de Osterwalder, Design Thinking, Lean Startup, vai trabalhando com metodologias, transforma a ideia num business e constrói protótipos. Os protótipos básicos é o mockup, que é um protótipo de mesa, o seguinte é um protótipo funcional, funciona. A posterior é o chamado MVP, que é o produto mínimo viável, em inglês, Minimum Viable Product. Com esse produto, MVP, junto com o plano de negócios, busca-se o investidor. Então, prova-se, tenho prova de que funciona, isso aqui tem uma viabilidade técnica, econômica, financeira, e buscamos investidor para aquele empreendimento. Uma vez que ele se é lançado, a gente fala de startup inicializante. Né? Então, é o início, né, de uma startup. Startup já é empresa nascente, mas é o início. A posterior existe a transição. E mais para frente existe o conceito de scale-up. Isso é, quando a empresa aí já decola, já deixa de ser startup. Startup não é startup a vida inteira. A gente ouve falar, a empresa é startup, porque está aí há 10 anos, né? Então o Nubank é startup. O Nubank não é mais startup, já foi. Beleza? Agora ela já não é mais startup. Senão fica se discutindo eternamente o nome startup. Startup é empresa nascente. Vamos falar da propriedade intelectual, que requer, né, segurança na aplicação do conhecimento. Que conhecimento esse? Aquele conhecimento da pesquisa. Que conhecimento da pesquisa? Aquela que entra na experimentação. E que experimentação? Que entra junto com a tecnologia. Esse é o conceito. E a gente está falando de patente, cultivares, que principalmente é na proteção alimentar, tá certo? Na segurança alimentar, né? Em cima da genética de plantas e assim por diante, né? Nos cultivos. E topografia, que é a proteção do solo, principalmente na exploração minério, petróleo e assim por diante. O retorno de investimento em inovação sempre traz incerteza e riscos. Isso é inerente. Agora, o que se tem que ter é o conhecimento para mitigar os riscos e proteger cada vez mais
esse cálculo de retorno econômico financeiro dos investidores. Esse é o caminho. O prazo de propriedade intelectual no Brasil é inibidor no desenvolvimento da inovação. Eu não sou grande conhecedor disso, eu fui convidado para dar uma palestra, uma entrevista para a TV Brasil, na quinta-feira, e eu recusei. Porque eu falei, é melhor eu não falar. Por quê? Se eu fosse falar perante o governo federal o que eu penso, talvez eu criasse uma confusão danada. Mas como aqui a gente está controverso, raciocinemos da seguinte maneira. Segundo o próprio presidente do INPI, o tempo médio de concessão de uma patente no Brasil é de 8 anos e meio. Isso é inadmissível. Ele está dizendo que tem 160 mil patentes pendentes que espera, nos próximos anos, conseguir chegar a 2 anos de resolução, quando os Estados Unidos já conseguem 1 ano e meio. Raciocina comigo. Eu tenho lá meninos brilhantes, meninos e meninas, jovens, maduros, pessoas com ideias criativas, não criativas, trabalhando pra caramba e desenvolvem uma ideia, transforma isso num modelo de negócio, transforma isso num plano de negócios, constrói os seus protótipos, busca investidor, traz o investidor para dentro de casa, tudo bacana. Aí eu vou buscar uma patente, daqui a 8 anos, quando me derem a patente, aquilo já não tem mais valor nenhum no mercado, dada a velocidade. Né? Aquele furacão ainda volta na nossa mente. Né? Ele tem uma velocidade extraordinária. Como que acompanha essa velocidade? Seguramente não é pelo caminho das patentes. Olha que coisa de louco. E provavelmente alguém vai falar assim, preciso da patente para trabalhar dentro de uma ICT. Qual é a saída que a gente encontrou lá no iCenter? Criaram o que a gente chama de trava técnica dos protótipos. O que é uma trava técnica? É algo que a gente constrói lá no protótipo funcional para inibir ou criar dificuldade para quem queira fazer a cópia. Tá certo? A pirataria e etc. Então a gente desenvolveu um protótipo, a gente fez um projeto, mandamos para a China para fazer o chip, toparam lá, O cara me falou, quantos milhares você quer? Eu falei, 1. Eu não faço 1. Então tá bom, então faço o seguinte. Quanto você me cobra para fazer 1.000? $300. Então tá bom, então eu contrato, mas só me manda 1. Pronto, eles mandaram. Mandaram 2, olha, tô brincando lá com. Mas o curioso é que a gente veio e a gente criou uma trava técnica. O que é isso? No chip, a gente tinha construído uma segurança nossa de trava técnica. E quando eu chamei um professor super especialista lá da Poli de eletrônica, eu mostrei para ele e ele virou para mim e falou uma coisa muito simples. Eu quebro esse código de segurança que está aqui dentro. Eu falei, não seja por isso, Tom. Está aqui o chip, pode quebrar. Ele falou, não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Bom, então você está me provando a primeira parte da minha tese. Que quem tem tempo está ocupado, não vai fazer isso. Quem não tem conhecimento, está desocupado e não adianta porque não tem conhecimento. Mas ainda vão ter os que têm conhecimento e que estão parados. Não tem problema nenhum. Eu falo, então faça. Mas fazer o quê? Isso eu não vou te contar, você vai ter que descobrir sozinho. Se ele ficar 4 meses para tentar descobrir, depois que ele descobriu, o que ele faz com aquilo? Essa é a pergunta fundamental. O que fazer com uma trava técnica? Existe a preocupação com a qualificação profissional. Eu estou falando aqui de capital humano. E o que eu percebo como professor, como há 41 anos eu sou professor na universidade, né? E já lecionei em várias universidades, que há um decaimento extraordinário na qualificação profissional. Seja por parte do corpo docente e seja por parte de formação básica de quem vem para o estudo mais avançado. E isso causa um outro tipo de inibidor. Então, eu estou contando aqui os contras e os prós, de alguma maneira. Como é que a gente contorna as contrariedades? Uma outra coisa que a gente tem observado são talentos deixando o Brasil em busca de oportunidades em outras nações, em outros países que criam uma atratividade para eles. Tá? E aqui eu vou trazer 2 exemplos interessantes. Tá? Um exemplo é que existem muito poucas patentes em medicamentos onde o investimento de pesquisa nas indústrias farmacêuticas caiu no último ano 75%. Isso são dados, né, coletados. Depois eu passo a fonte para vocês. E 34% das indústrias farmacêuticas reduziram
as suas pesquisas aqui no Brasil. Tá? Eu não estou falando só das multinacionais, não, estou falando das nacionais mesmo, tá? Que dependem da nação. Outro exemplo é que é uma coisa curiosa, né? Conversei aqui com o Dr. Camargo. Ó, estimular um agente para ir para a energia solar. Então, muita gente fez o cálculo técnico, bacana, legal, econômico e financeiro, e aí o excedente da energia que eu gero eu devolvo para a companhia de energia elétrica e recebo. Agora o governo vem e fala o seguinte, agora nós vamos tributar isso, vai cair o valor, não pode mais e tal. E aí entra numa história meio complicada, é um descompasso estratégico da nação. Qual é o descompasso estratégico? Entendo o ponto de vista da ANEEL, quando falou que quando privatizou a grande empresa de energia elétrica, ela fez um cálculo de proteção por 30 anos com investimento longo baseado no crescimento da população e do consumo. De repente dizem para ela que o consumo vai cair e ela não recupera o seu investimento. Então volta lá e muda a lei. Tá bom, e agora como é que fica para o consumidor que foi estimulado, coloque energia solar na tua casa, eu fiz o investimento, coloquei o dinheiro, o cálculo de retorno era por 7 anos, né? Mas agora não vai virar mais 7 anos, vai virar 8, 10 anos. 15. E agora? Como é que a gente vira essa situação? E a última coisa é a transferência eficaz de tecnologia, né? Que depende das universidades, das instituições de pesquisa e laboratório no setor privado, que é um desafio, como foi aberta aqui essa nossa apresentação, né? Por quem me antecedeu. As informações prestadas pelas empresas são dados do MCTIC, lá do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eles falam o seguinte, que de alguma maneira foi um pouco que eu conversei contigo, né? Acabou com Isso acabou com o Brasil, porque o que acontece? As empresas, de alguma maneira, criaram também subterfúgios para a obtenção dos benefícios fiscais. Eu não vou tratar dos benefícios fiscais, porque tem gente que tem mais propriedade sobre isso. Mas as empresas criaram estratégias, né? Eu prefiro chamar de estratagema, né? Para criar um mecanismo de receber dinheiro do governo federal por dinheiro de desenvolvimento, que na verdade não era desenvolvimento. Ou se foi desenvolvimento, não trouxe uma contribuição efetiva. Né? A mesma coisa com as universidades. Né? Então, eu lido há muitos anos nas universidades e a gente vê que tem muitos trabalhos que são feitos, e volto de novo à questão do controverso, né? Quando você pega o ministro Weintraub que diz o seguinte, vamos cortar todos os investimentos em pesquisa dos pesquisadores no Brasil. Eu digo para vocês, eu estou de acordo. Primeiro corta tudo, agora diz quem é que tem o de verdade e agora vamos dar o dinheiro. Por quê? Muitos projetos viraram livro de prateleira. E o que de verdade virou pesquisa aplicada? Eu tinha uma pesquisa base. Ah, não, mas teve uma discussão de conhecimento. E o que virou desenvolvimento? Como é que ficou a parte experimental? Experimental ficou retida dentro da universidade? Não tem valor para a sociedade. Esse é o caminho. Dentre as atividades. Se quiser que eu faça só uma. Por favor. Isso gerou um caos tão grande no país, né, fora dele, porque o mundo inteiro começou a ver que incentivo fiscal no Brasil não serve para nada. Quer dizer, o governo está dando incentivo, mas as empresas não estão devolvendo nada. E uma polêmica é que as empresas não querem divulgar o que elas fazem. E o governo, em contrapartida, diz, mas você faz com recurso público. Então, o que você faz tem que ser público. Então, isso foi então, muitas empresas que estavam investindo com projetos grandes, com projetos inovadores, agora já pararam, repensaram e falaram, peraí, talvez não seja interessante fazer isso com recurso público, com incentivo fiscal, ou fazer com recurso próprio. E agora a gente está nesse dilema, principalmente com empresas do setor de tecnologia. Elas não querem abrir os seus projetos, querem divulgar o que elas fizeram. Em contrapartida, o governo fala, se você não quer divulgar, se você não quer tornar público a sua inovação, o seu desenvolvimento, então não tem porquê eu te dar dinheiro e investir. Não se investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, Uma controvérsia. é uma controvérsia. Controvérsia. Então, que eu defendo absolutamente todo o investimento. Há 15 dias, se podemos disponibilizar, fizemos um trabalho na PwC, dentro do meu grupo de engenheiros, e foi levado para o Ministério da Economia. Qual inovação, quanto de investimento no mundo os países fazem
e inovação através das empresas. É impressionante. Então, houve essa polêmica quando o pessoal falou, vamos acabar com todos os incentivos. Muito bem. Então, nós fizemos esse trabalho, o mundo inteiro, ele propicia a inovação para as empresas no equilíbrio. Então, eu vou fazer duas questões aqui. A lei da informática. A lei da informática dá 5 bilhões de benefício fiscal para empresas. Muito bem. Quanto essas empresas pagam de impostos por estar no Brasil? 14 bilhões. Então, se você tem clientes nossos, Apple, LG, Motorola, Samsung, aqui no Brasil, é por causa dos 5 bilhões. Porque senão eles estariam na Índia, em outros lugares. Além dos 14 bilhões, ou seja, que dá um saldo de 9 bilhões, a HP tem 300 engenheiros brasileiros trabalhando, capacitados, cada vez melhor no mercado. Então você tem realmente uma área de desenvolvimento tecnológico desses profissionais que vão montar suas próprias empresas, que vão trocar. Ou seja, você põe uma inteligência aqui dentro, indiretamente, através do benefício fiscal. Deu 5 bi, mas não significa que ficou na União 5 bi e que vai para a educação. Não. Esses 5 bi trouxeram 14 bilhões de impostos com pagamento com INSS, com ISS, IPI, ICM, etc. E tal. Então, você tem um saldo positivo na lei da informática de 9 bi, fora essa questão do desenvolvimento. Esse é um dado. O segundo da lei do bem. Nós fizemos, quando estava o Álvaro Prata também lá na LCTIC, um trabalho. A lei do bem, ela é inteligentíssima. É uma lei francesa, depois adaptada no Canadá, tem no mundo inteiro a lei do bem. Por quê? A lei do bem funciona dessa seguinte maneira. Você começa a gastar em pesquisa e desenvolvimento. Eu estou gastando esse ano, 2019. Estou gastando com o pessoal, estou gastando com insumos e tal. Quando eu compro o insumo, eu estou pagando 40% do imposto desse insumo. Então a União pôs o dinheiro lá. Quando você paga o pessoal paga 27% da folha de pagar, do seu honorário, do seu soldo, e fica na União. Quando você anda com tudo isso aí, lá atrás, de tudo que você gastou, você tem uma recuperação na lei do bem de 20%. Só que quando você faz essa conta, a empresa pôs dinheiro, através dos impostos, insumos e contratação do pessoal, o dinheiro desses impostos foram para a União. Tá? Quando ela devolve parte para a empresa, aí ainda fica com um superávit em torno de uns 8%. Então, é vantajoso você promover também a lei do bem. Então, você promove a lei do bem, a empresa colocou uma parte e o governo deixou de receber, e mesmo assim, em vez de receber uma carga de 34%, 40%, ele vai receber uma carga só de 8%. Ele diminuiu o recebimento de carga, mas, de novo, o motor funciona, porque funciona no mundo inteiro. Então, agora, o que foi dito na última página que eu concordo, é que não tem métrica. A métrica na lei do bem, mas quem que estabelece a lei do bem? O próprio governo que reclama não dá métrica. Quer dizer, se você chegar lá e já fiz isso, bom, no desenvolvimento da indústria farmacêutica, como que funciona? O que está andando? O que está acontecendo? Porque todos os descritivos, que é o trabalho da minha equipe, nós pegamos todos os projetos, na Johnson, na Biolab, na Roche, na Avibras agora, que é uma empresa brasileira que faz míssil e combustível para foguete para o mundo inteiro. Acho que poucas pessoas sabiam aqui, que é a Avibras. Nós também fazemos, falando bem, para eles lá. É bastante interessante porque cada projeto nós fazemos um descritivo. Um descritivo, evidentemente, que aqui sempre eu digo, nós não damos uma fórmula da Coca-Cola, mas a gente põe ingredientes e fala, bom, era assim, virou assado porque teve um salto tecnológico. Então, nesse salto tecnológico eu gastei tanto, então eu atribuo um benefício fiscal nesse salto tecnológico que eu dei. Então, na verdade, é muito interessante que haja os benefícios, concordo que tem que existir uma métrica, né? Quer dizer, hoje dizem que cada R$1 gasto em inovação, em 3 anos você recupera 4 impostos no círculo virtuoso, né? Quer dizer, o governo dá parte do dinheiro
dinheiro, ele cria um produto novo, esse produto novo vai ser vendido, esse produto vendido vai gerar impostos, é o círculo virtuoso da inovação. Então, por isso que eu acho que é bastante importante isso. É importante que se estabeleça uma métrica. Tá? Então, fala assim, bom, eu tive esse salto e, na verdade, não só não tem métrica, quando você pergunta qualquer coisa para eles, sempre estão 3 anos atrasados. Quer dizer, a gente descobre, é capaz, na PwC, pelos clientes que a gente tem, estabelecer alguma métrica e alguma evolução dentro de uma coisa O racional. relatório do MCT foi 2016. Então, deixa eu só pegar um pouco dos prognósticos e tentar introduzir o tema do ICT dentro dessa lógica. Isso também. Então, a lei do bem trouxe lá um artigo 19 e alguém construiu lá um puxadinho, que é o 19A. Né? O 19A construiu um puxadinho, fizeram e colocaram ele lá. Isso abriu uma oportunidade que, teoricamente, deveria trazer para nós a possibilidade de, do ponto de vista privado, você construir um ICT, uma inovação de ciência e tecnologia. Eu queria trazer dentro da lógica que o professor trouxe para nós, dessa gestão dessa oportunidade, dentro da sua lógica, que sempre é muito pragmática dentro dessa questão, e que a palavra é sua agora, nesse sentido, que você pudesse nos trazer aí, dentro desse contexto geral, primeiro, vale a pena criar um ICT? Segundo, como é que está esse processo hoje de abordagem e de criação do ICT, com os desafios que temos no FCTIP e na CAPES também, dentro dessa lógica de estrutura? Para nós, empresários que temos essa visão, como é que a gente faz isso, como é que a gente traz isso para a nossa lógica? E depois trazer para todos aí também essa abordagem. Eu vou pegar um gancho aqui do que o Mota falou, que foi exatamente a HP. Né? Eu participei do início do grupo de pesquisa e desenvolvimento da HP na Tecnopuc, lá em Porto Alegre. Isso em 1996, portanto, há 23 anos atrás, é isso, né? Então, lá é que foi criado. Quando a gente criou aquilo, a gente não estava olhando para nenhum benefício fiscal. Simplesmente entendemos que tínhamos que montar o nosso ICT para o desenvolvimento de software do Brasil para o mundo. E isso acontece, porque hoje só existem 3 polos da HP de desenvolvimento no mundo. Um em Singapura, um em UK e um no Brasil, lá em Porto Alegre, na Tecnopuc. Ou seja, respondendo um pouquinho da tua pergunta, mas a propriedade é dele, o conhecimento é dele, mas vale a pena uma empresa montar o seu ICT, até independente dessa condição da lei do bem. Ela tem que ser um estímulo, mas ela não pode ser o fundamento. A empresa tem que entender que se ela desenvolver, ela vai conseguir ganhar, ela não pode depender de uma benesse governamental para fazer algo, porque é a benesse governamental que vai pagar. Então, bem o título aqui, né? Vale a pena fazer uma ICT? Vale a pena. Agora, o cálculo técnico, econômico e financeiro é que entra em pauta com as métricas aí. A palavra é do Walter. Eu até falo porque depois eu vou falando, você não... Antes de voltar para o ICT, porque o ICT em particular eu acho uma ilha de uma iniciativa que pode ser bem sucedida. Eu como empresário, eu sofro muito com a lei da informática e a lei do bem. Quer dizer, eu não vejo como uma lei que trouxe inovação para o Brasil de jeito nenhum. Eu vejo como uma lei que conseguiu baratear produtos já inovados para se defender da concorrência do contrabando da importação ilegal. Ponto. Ela baixou o preço de computador, de celular, seja lá o que for, e permitiu concorrer com o contrabando. O que eu vejo no meu setor, tenho N concorrentes que se utilizam todos ilegalmente da lei do bem e fazem uma concorrência predatória. Então, eu acho que essa iniciativa de parar para ver é muito bem-vinda. Porque o que eu vejo com a lei do bem e a lei da informática, eu não vi nenhum produto ser criado no Brasil. Nenhum. O que se tem no Brasil hoje é o que eu chamo o C2B. O C2B, para mim, é o Copy to Brazil. Né? Eu não vejo o pessoal utilizando isso. Eu tenho um concorrente em Ilhéus que diz que fabrica lá e traz tudo pronto. Eu tenho um concorrente em Santa Catarina que classificou o produto dele como de informática quando não é.
e está ali há anos faturando. Então, não adianta implantar isso se depois não houve inovação e houve só uma maneira de lesar o cofre público. Apropriação, né? Exato. Vou te responder que não é bem. Eu não concordo, porque, de qualquer maneira, a Apple não estaria. Não, eu acho. A Motorola não Mas estaria. eu falo estatisticamente. É óbvio que tem exceções, né? E empresas grandes assim, onde você tem compliance, isso não vai ocorrer. Mas mesmo essas empresas, eu não vejo que trouxeram para o Brasil uma ilha de inovação. Eu queria saber estatisticamente, pelo que o governo abriu de imposto, o que foi efetivamente inovado. Eu não estou dizendo de ganhar competitividade para fazer frente ao produto importado chinês. Isso é outra coisa. Agora, o que foi efetivamente inovado e criado no Brasil? Vamos ser sinceros. Eu falo estatisticamente, eu não estou dizendo de ilhas pontuais, coisas aí. A própria universidade, eu, de um tempo para cá, fiquei mais perto da Poli por causa dessa iniciativa da Polistart e Poli Angels. Em particular, a Poli tem um problema absurdo. A Poli que eu estudei, quer dizer, eu tenho tudo para defender a Poli, é a instituição mais longe do mercado que existe. Eu quando estudava na Poli, eu desdenhava a Mauá. Eu nem conhecia. Eu fui conhecer a Mauá recentemente. Você está do lado de dois Mauá. E fui depois disso, N vezes. Eu fiquei maravilhado com a Mauá, mas não com a estrutura, com a filosofia e tudo. Então, tudo que está perto do poder público, tudo que é incentivado, tudo que se cria maneiras de ficar mamando no governo, eu acho que não tem como dar certo. Mas você sabe que eu não concordo, desculpe, mas, por exemplo, Israel é assim, Estados Unidos é assim, Canadá, o mundo inteiro, até tem esse trabalho, eu vou disponibilizar, que nós fizemos. O mundo inteiro tem investimento para inovação. Se você não cria o produto, aquilo que eu falei, você cria um mercado, esses profissionais, alunos, quantos alunos, até me surpreende que tem a plateia. O Centro Paula Souza, né, não sei quem conhece, ele é uma autarquia do governo do estado de São Paulo, tem 300 mil alunos. Ela é mais do que a soma da USP e a Unicamp juntas. Impressionante. Estamos falando de 300 mil De qualquer alunos, maneira, 17 mil professores. você tem um mercado, além de tudo, E cobre todo o estado de São Paulo. na lei da informática, que Está mais perto. Está mais perto do mercado. Totalmente. Mas ainda assim sentimos dificuldade no processo Mas de agora formação. você imagina se saem essas leis, quer dizer, não está inventando, mas na verdade esse mercado, principalmente que agora a gente está com a lei da informática na mão, que está fazendo auditoria, são 674 empresas de lei da informática que se beneficiam da lei da informática. São 300 que faturam mais de 10 milhões, 10 milhões, né? Quer dizer, é fantástico. 15 empresas são detentoras de quase 70% de tudo isso. Agora, o interesse deles também não é falar, porque eu vou inventar para o Brasil fazer isso. Interesse é muito mais, vamos dizer, geopolítico para nós, quer dizer, que eles vão vir aqui, esses alunos vão ter lugar para trabalhar, para desenvolver, porque senão eles vão embora. Quer dizer, o que aconteceu, e a migração que existe da China para o Sérvio, para o Vietnã, etc. e tal, porque lá vão dando vantagens para as empresas, a empresa não vai para fazer puxar. Então, o incentivo fiscal, eu acho que tem que ser ter métrica, ter alguma coisa que você pudesse capacitar ou ganhar uma inteligência desenvolvida para ser distribuída, horizontalizada num determinado tempo, que não existe essa métrica. Agora, respondendo até o que você falou a respeito de CT, esse marco de inovação que o professor falou é bastante interessante, porque ele possibilita que uma empresa privada, um ICT privado, possa fazer um desenvolvimento, qualquer um deles, e a empresa que o contratar pode usar a lei do bem, sem você
porque esse ICT é um ICT sem fins lucrativos. Então, como funcionaria o ICT sem fins lucrativos, que é o melhor do extrato desse ICT? Você, por exemplo, vou dar um exemplo, a Embraer. A Embraer ela tem um departamento, é departamentalizado o seu desenvolvimento. Já fizemos esse estudo. Se ele tiver um ICT separado, sem fins lucrativos, qual que é a grande vantagem? Primeiro, ele faz vários fomentos, ele tem uma facilidade de captação financeira, primeiro. Segundo, diminui a carga tributária, eu acho que esse é até pequeno, mas o que é a grande vantagem que todo mundo briga para se criar uma ICT em separado? É a autonomia. A autonomia é a melhor das questões. Por quê? Porque você com uma ICT em separado, você fazendo desenvolvimento, você tem um diretor e você tem uma verba para desenvolver. Essa diretoria tecnológica, ela desenvolve, discute, faz, ele vende produtos, compra dentro de uma ICT em separado. Então, a empresa que cria um ICT, ele cria uma inteligência, assim como tem o Boticário, tem uma ICT em separado, que chamaram a Universidade da Beleza, que vai poder fazer o seguinte, ela desenvolve um extrato, ela pode vender para um terceiro que não é o Boticário que está vendendo a ICT. E ao mesmo tempo, como o Boticário contrata essa ICT, apesar de ser os mesmos proprietários, automaticamente o que ela gasta no contrato de desenvolvimento, ele se aproveita na lei do bem como se estivesse no departamento. E até voltando à questão da própria Embraer, tem aquela questão, quando você vai definir um parafuso no seu querido departamento, você vai lá para o conselho da Embraer discutir, alguém vai perguntar um monte de coisa para voltar para cá. Quer dizer, não tem praticidade, é muito engessado. Quando você tem uma ICT em separado da empresa, você tem autonomia. Quer dizer, você deu lá 100 milhões de dólares, você quer esse desenvolvimento, você tem um programa e deixa que os profissionais da área de inovação desenvolvam, contratam startups, etc. e tal. Então você tem muito mais dinâmica essa vantagem. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, mas antes eu vou fazer uma colocação. Quando você fala isso, a gente lembra de dois ou três exemplos que eu acho que são importantes na história do P&D, que são o Xerox Palo Alto, o Intel Labs, né, que são ambas instituições que têm essa independência, que você falou. Mas elas foram capazes de gerar uma série de eventos, porque elas eram bastante independentes. Mesmo um exemplo do governo americano, que é o que a DARPA fez, que acaba criando internet e tudo mais, ela era uma agência independente, com objetivos independentes, com management completamente empoderado para fazer o que tinha que fazer. A minha pergunta era mais em torno do seguinte: quais são os exemplos brasileiros? A gente sabe que é uma coisa nova, sabe que tem algumas poucas empresas brasileiras que criaram instituições de ciência e tecnologia. Então, quais são os exemplos brasileiros? E eu acho que o que seria mais útil para a nossa plateia aqui hoje é saber um pouco quais são os passos, como é que faz, como é que começa, como é que eu passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 para chegar e criar uma instituição de ciência e tecnologia que permita a empresa que tem lucro real, que está em regime de lucro real e que tem disponibilidade tributária para fazer esse. Você tira do seu departamento, quer dizer, você não tem um departamento de desenvolvimento e cria uma empresa sem fins lucrativos. Né? Lá você vai ter o seu diretor geral, você ou convidados ou professores, você cria uma instituição, uma empresa sem fins lucrativos, que vai permitir que isso ocorra. O pessoal desenvolve, trabalha e vende. Aí você fala, puxa, não tem fins lucrativos, então o que faz? Não tem problema. O valor é inovação. Você vai dar para a empresa mãe inovação que ela vai explorar como ela quer. Então você vende com nota fiscal, tem um markup bem definido, aquele dinheiro que entra vai gerar nova inovação e você sempre vai ter um motor de inovação independente do que a empresa. Então não é complicado, tem acho que 6 passos que a gente vê, que é a montagem jurídica, os ecossistemas, estatutos bem definidos, né? Tem que ser não uma fundação, mas uma associação
porque fundação também trava, porque todo mundo tem que dar conselho, palpite, Tem auditorias mais rigorosas. mas etc. exatamente fundação, né? Então, Existe uma a aprovação associação... no Ministério? Oi? Existe um evento de aprovação no Ministério? É necessário aprovar? Hoje no não. Ministério? Não. Você Hoje vai pôr no CAT, né? Hoje a criação de uma ICT é muito simples, né? Muito simples. Basta que o teu estatuto te deixe claro que vocês têm a intenção de desenvolver pesquisa. Tá? A lei mudou isso, ela tem lá 3 ou 4 itens que você tem que se enquadrar, mas não necessariamente nos 4, e sim em um deles. Então, se o seu objetivo é pesquisa, seja ela básica ou aplicada, você já é uma ICT. Você pode criar uma ICT sem fins lucrativos. Eu acho que o mais difícil de criar uma ICT é definir o que vocês querem nessa ICT. Para quem vai servir essa ICT? É para atender um grupo de empresas, para atender uma empresa. E onde essa ICT vai estar envolvida? Qual é o ecossistema dela? Ela vai se aproximar da universidade, vai se aproximar da empresa, vai se aproximar de órgãos internacionais. Qual é o objetivo dessa ICT? Isso é o mais difícil. Tá? Criar ICT é muito simples. Agora, criar o ecossistema para se beneficiar de uma ICT é que é o difícil. É ter bons parceiros, é ter laboratórios. Laboratório é uma coisa cara e que em 2 anos ele fica obsoleto. Então, manter uma ICT não é fácil. Né? Atrair jovens para a ICT tem sido cada vez mais difícil. É um desafio muito grande para nós que trabalhamos em ICTs. Porque o que a empresa espera quando ela vai bater na porta de uma ICT? Que a gente tenha lá mão de obra altamente qualificada. E sustentar essa mão de obra altamente qualificada é muito difícil. Um dos benefícios que eu vejo na mudança da lei é que você consegue trazer profissionais estrangeiros como bolsista quando você tem uma ICT. Quando você tem uma ICT, você tem uma facilidade de atração de mão de obra. Justamente desse pessoal mais criativo, que quer gerar ideias, que quer pensar fora da caixa, né? Você consegue dar para eles uma flexibilidade maior. Mas eu trabalho em ICTs há 23 anos, e nesses 23 anos eu passei por 3 ICTs. E fiquei 1 ano emprestada no governo. Trabalhei 1 ano no CNPq, não sei se vocês já ouviram falar do CNPq. E aí, quando eu trabalhei na primeira ICT que eu trabalhei, era uma ICT criada pela ANEC do Brasil. A ANEC criou uma ICT. E aí a coisa da lei funcionava perfeito, redondo, porque a gente atendia exclusivamente a demanda da ANEC. Né? Então, Mas não era independente, não, era departamento. Não, totalmente independente. Chamava CPDIAS, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Inovação. Totalmente independente. Você está falando do meu público. Hã? Não, privado. ICT privado. Eles bancaram e criaram uma ICT. Tiraram o departamento e independente. E aí a ANEC vendeu esse centro de pesquisa cresceu muito, cresceu tanto que criou 2 divisões bem específicas, uma de desenvolvimento de software, ficou mais forte que a empresa, e uma área de metodologia. Eu fiquei 5 anos nesse centro de pesquisa e era fantástico, porque lá, eu lembro que nós trouxemos para o Brasil na época o primeiro supercomputador, que chegou no aeroporto de Guarulhos, a gente teve que quase fechar o aeroporto por 2 horas para descarregar e a polícia vinha escoltando até chegar em Guarulhos, era uma coisa fantástica. Realmente a gente fazia muita pesquisa. A ANEC vendeu a produção, vendeu o centro de pesquisa, foi dividido em 2 partes. A área de metodologia o IPT comprou, a área de desenvolvimento de software do ITS comprou, que era um outro centro de pesquisa, Instituto de Tecnologia de Software de São Paulo, que foi criado totalmente independente. Ele foi criado com o apoio do Júlio Serenini, que hoje é secretário aqui. E o ITS não tinha nenhuma empresa vinculada. A gente tinha que ir no mercado buscar clientes. Né? E aí, quando a gente bate na porta do mercado como ICT, o que a gente vê das empresas? As empresas acham que a gente tem por obrigação fazer pesquisa gratuita. Mas vocês não têm isso já pronto? Vocês não pesquisaram isso? Não, a gente não pesquisou. E aí o que as empresas querem é isso. Que na época que as empresas queriam que a gente fizesse muita pesquisa gratuita, né? Não, vocês têm obrigação de fazer isso. Vocês têm obrigação. Vocês são um centro de pesquisa, vocês não sabem? Então, assim, como é que o ITS cresceu como centro de pesquisa? Fazendo parcerias com o governo federal, se credenciando na lei da informática, né? Fazendo com o Softex, que na época exportava software,
fazendo parcerias com o BNDES, com o FINEP, com o FAPESP, que na época, há 10 anos atrás, era a nossa fonte de renda. A nossa fonte de recurso não vinha diretamente das empresas. Eu tinha 30% de receita das empresas que demandavam inovação, que vinham por conta da lei da informática, né? Eu lembro que na época a gente tinha a Alcatel, por exemplo, tinha 30 projetos incentivados. Era uma coisa absurda, né? Hoje não se tem mais, né? Mas eu vou chegar aqui no comentário que o Marco fez. E o restante do recurso vinha de fontes do governo. Então a gente conseguia, assim, crescer e fazer pesquisa sem fins lucrativos. Né? A gente conseguia gerar produtos e entregar para o mercado com essa perspectiva de vai dar certo ou não vai, porque a gente tinha muito dinheiro de fundo perdido. A verdade é Fomento. Né? Fomento, né? Muito dinheiro da FAPESP, muito dinheiro da FINEP, muito dinheiro do BNDES. O BNDES, e aí o Instituto foi crescendo, até que nós começamos a apoiar startups. Eu trabalhei 10 anos acelerando startups. Né? Na época, eu avaliei e acelerei 532 empresas. E todas na área de finanças, a gente tinha o apoio da Febraban. E aí, como é que você quer? Febraban, você conhece? Faça inovação, Febraban, Futricom, a gente foi ganhando mercado, mas na verdade o Instituto cresceu com parcerias. Cresceu com o apoio do Softex, cresceu com o apoio da PEX, cresceu com o apoio da FATEC, muito da FATEC. A FATEC tem um programa fantástico, que é a primeira empresa. E aí, com isso, a ICT foi crescendo. Marlene, se você tivesse que criar um ICT hoje, nessa perspectiva, na experiência que você tem, o que você faria? Eu criaria um ICT com foco. Hoje eu acho que você tem que se especializar e ter um foco. ICT da empresa. Exatamente. Uma filhote. E ter uma empresa, como se fosse uma empresa mãe. Tá? Porque aquela empresa vai te ajudar a dar o pulo inicial. Você precisa de recurso inicial para ter laboratório, para ter pesquisador e para se filiar ao resto do mundo. Você tem que se aproximar do resto do mundo. Você tem que fazer parceria com institutos nacionais, internacionais, universidades, porque é assim que você vai conhecer o que o mercado está fazendo, o que está acontecendo de inovação no mundo inteiro. Agora, eu queria chegar no Marco. Né? Como ICT privado, o Marco tem essa crítica, eu tenho um pouco também. Dificilmente, raramente, das 634 empresas credenciadas na lei de informática, elas não batem na nossa porta para fazer inovação. Não batem. As grandes, principalmente as grandes, elas falam declaradamente, a inovação eu faço. Core business, o produto da minha empresa. O Eldorado faz algum, mas especificamente um contrato totalmente fechado, focado naquela empresa. E aí quem faz no seu instituto, faz no seu próprio instituto. Então, agora eu começaria um ICT com foco. E é esse mercado que eu quero atingir, eu quero o mercado de saúde, farmacêutico, eletroeletrônico. E aí eu criaria e aí se começa criando primeiro parcerias e se estrutura para no começo ter como atender esse mercado com todas as esferas. As empresas esperam que a ICT ajude a buscar recursos, a internacionalizar, a divulgar publicações, artigos, fazer pesquisa realmente. A empresa espera que a ICT ajude ela a registrar a patente, mesmo que ela demore 8 anos. Então, a empresa espera da ICT não só o desenvolvimento em si, mas uma parceria um pouco mais ampla. Né? A empresa tem essa visão de que com a ICT ela vai ter um acesso mais rápido ao mercado. E você tem que ajudar a empresa a abrir portas. De repente você quer uma pesquisa lá na Holanda. A empresa não tem como ir, mas ela espera que a ICT chegue mais rápido. Porque com a ICT a gente fica atrativo também para aqueles institutos. Eles também querem trocar informações com você. Vocês têm visto, estou lá queria fazer um comentário, só uma pergunta para você, antes de falar para o meus colegas. Você acha que o ICT aumenta a capacidade de busca de recursos financeiros? Sem dúvida. E em que nível isso acontece? É feito para isso. É feito para isso. Ele vai depender da sua capacidade. Eu, embora esteja sentado aqui, eu tenho mais perguntas. Primeiro que a minha experiência de ICT é muito pequena.
ICT, que depois ela pode explicar. Curiosidade, qual é o negócio, qual é a sua empresa? Está na área de telecomunicações. A gente lida com equipamentos para recepção de TV via satélite. O nosso mercado basicamente é TV por assinatura. Os clientes são os de TV por assinatura, que é Claro, Oi, Vivo, Agora, então eu vou fazer perguntas para o usuário de ICT. Eu teria duas perguntas. Né? Qual a diferença de uma ICT pública e privada? E quando é melhor eu fazer a minha própria ICT? Quando é melhor eu utilizar um ICT existente? Acho que até tem um complemento aí, que é a questão do seguinte, que pode ficar numa agonia, né? Isto vale só para as grandes empresas ou as médias empresas também poderiam se apropriar disso? Temos mais uma pergunta. Democratizar um pouco. Será que essas ICTs vão ter sucesso? Israel foi citado. Israel tem toda a sua empresa hoje filhote do que foi feito para a Força Aérea, para a Marinha, para o Exército Israelense. Tudo. Tecnologia de imagem, sensores. E mesmo os Estados Unidos. Né? Você citou a DARPA, que antes foi ARPA, porque o B entrou de Defense. Mas é Advanced Research Project Agency. E a gente sabe que, na minha visão, inovação sai de universidade e de grandes agências do governo. Tem grandes laboratórios americanos, Mozart, Montreal, Sanger, National Renewable Energy Laboratory, etc. Então, por que não jogar o dinheiro nas universidades? Inclusive, até falando, não, mas a Poli está distante do mercado. É o mercado que está distante da Poli. O mercado tem que ir lá. A inovação. Mas nós temos que separar as coisas. Deixa eu terminar. Eu respondo depois essa tua pergunta. Sim, deixa eu terminar. Inovação, você não sabe onde vai acontecer, você não sabe onde vai. Pode ser um laboratório lá no Vietnã, pode ser um negócio na Índia, na Austrália. Então, medicamentos. Eu trabalhei um tempo com a Pfizer. A Pfizer gastava 7 bilhões de dólares por dia no que a gente pode chamar da ICT dela. Ela não produzia as drogas que ela precisava. O que ela acabou fazendo? A Pfizer cresceu que nem o Itaú, foi comprando outros laboratórios. A droga que mais vendeu para a Pfizer entre 98 e 2009 foi o Lipitor, que é uma estatina. Ela não desenvolveu o Lipitor, ela comprou o Park Davis da Warner Lambert, que era dona do Lipitor. E quando ela tentou desenvolver, eu estava lá presente, e nós estamos interrompendo os testes clínicos, porque descobrimos que ia vencer a patente. Aliás, patente é outro assunto. Eu acho que patente é o que mais traz atraso à saúde e alto custo. Quanto custa um remédio que salva uma vida? Deve custar $0,5. Ah, não, a patente. Eu acho que as empresas que são fabricantes de remédio, por que a Pfizer vai querer desenvolver? Fazer pesquisa? Será que ela tem talento para isso? Tem fôlego, estômago? Porque você sabe que pesquisa é perder dinheiro. Para cada 1.000 tentativas, 999 vão dar errado. E custam a mesma coisa. Eu acho que tem que investir em universidades e grandes agências do governo, como tem a National Institute of Health, tem a NHS na Inglaterra, e tem vários laboratórios alemães, japoneses, australianos. Eu acho que essas instituições produzem inovação. Porque inovação é mais fracasso que sucesso. E o fracasso é que gera conhecimento para o sucesso. Em vez de ICT, eu não investi nas universidades brasileiras. E aí você é sócio do resultado. Patente. Você já respondeu? Não, Só para terminar. eu nem vou falar sobre isso, mas assim, olha, Só para terminar, se você investe em universidades, você depois tem uma droga que qualquer fabricante no mundo pode fabricar. E paga um pouquinho, que não seria um royalty, aquele agente. Não, Acadêmica e universidade. publica, gosta de publicar. Não Exatamente. Universidade, quando você cita o caso dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, ou mesmo de Israel com a universidade, elas preponderantemente são privadas. Aqui no Brasil nós temos um restritivo extraordinário
que se chama segurança jurídica. Tem muito no estado estadual. Mas a nos Estados segurança... Unidos, UCLA, Berkeley, são universidades estaduais. Não. Não, estadual. Estadual. O que nós temos aqui no Brasil é o chamado segurança jurídica. Por quê? O que acontece? Se uma empresa coloca dinheiro numa universidade e amanhã ela ganha uma concorrência, por alguma razão que não tem nada a ver com aquele dinheiro colocado, isso vira um empecilho, um imbróglio jurídico complexo. Por que ela ganhou? Porque ela fez um aporte na universidade. Esse é o mecanismo chamado proteção jurídica. Isso é o maior dilema que eu lido, porque eu montei um centro de inovações dentro da FATEC São Paulo, que eu não posso movimentar dinheiro nenhum lá dentro. Quando eu gero startup, eu sou obrigado, por um modelo de governança que a gente implementou, tirar os meninos lá de dentro e ir para uma incubadora. Eu coloco isso na Fundação de Apoio à Tecnologia. Eu tenho que tirar de lá de dentro, porque senão isso vira um imbróglio jurídico. Para você ter uma ideia, se eu desenvolver um protótipo usando recurso público, a propriedade intelectual é do governo. Mas isso é qualquer empresa. Oi? Qualquer empresa. Se for do Google, hoje trabalho no Google, eu desenvolvo um aplicativo dentro do Google, isso é propriedade intelectual do Google também. Depende muito do contrato que se tem estabelecido. Perfeito. Mas com a empresa existe a negociação. Com a universidade não tem acordo. Vou fazer só acho que uma coisa que o Antal falou aqui está perfeita. A gente está aqui discutindo ICP, estamos discutindo... Mas a gente tem um problema aqui. Chama governo. Você colocou a parte jurídica. Então, o governo não é um problema. Porque se a gente pegar hoje, o Antal falou de saúde. Tá? Eu trabalho com saúde. Quantas startups hoje de saúde existem no Brasil? Milhares. Qual que é o maior problema de uma startup de saúde hoje no Brasil para ela funcionar e para ela ajudar o sistema de saúde fomentado no Brasil hoje, saúde pública? Anvisa, ANS e SUSEP. O que aconteceu com o sistema bancário brasileiro e por que o sistema ele se abre tanto para a fintech? Porque você teve startups que fundos investiram e essas pessoas resolveram bater no sistema. Então, se a gente não tem aqui, e quando você fala de ICP, você só está falando de grandes empresas. Você não está falando de pequena empresa que pode fazer ICP. Então, hoje, o maior problema que você vê de inovação aqui dentro, primeiro, é governo, agência regulatória, porque não dá para você, com uma INS hoje, você não consegue fazer nada. Ah, eu quero fazer um plano para pessoas carentes usarem. Ah, eu não posso fazer um plano barato, porque eu preciso de uma reserva financeira caso aconteça. Por quê? Porque a INS vai lá e te corta. Então não adianta discutir aqui, e assim, o que o Antal falou é verdade. Se a gente não tem um governo pró-inovação, onde as empresas não pensam só em fazer ICPs para ter ganho fiscal, porque isso é ganho fiscal. O cara está criando uma entidade lá dentro para ele tirar um imposto e devolver um imposto que ele está ganhando, está perdendo. Isso é uma entidade fiscal. Desculpa, o teu nome é? Felipe. Viu, Felipe? Dá uma olhada. Olha, só para responder um pouquinho do teu questionamento, que eu acho que é pertinente. O governo, de alguma maneira, ele atrapalha, mas também ajuda. Porque quando a gente está falando do benefício fiscal, nós estamos falando para a empresa que tem lucro, né? Se você fala da empresa, porque você não vou... Porque benefício não adianta nada dar benefício fiscal para ajudar quem já teve perda. Vai? Então, para ter lucro, precisa ter uma monetização. Agora, respondendo uma outra forma que você disse, nós lá dentro do nosso centro de inovações, que como eu te falei, não monetiza nada, tá? A gente não pode monetizar lá dentro, nós tiramos 3 startups de saúde para o mercado, sem nenhum restritivo de regulatório. Então, mas vamos lá. Eles são bons. E já estão monetizados no mercado. Para ele estar monetizado no mercado. Mas hoje, querendo ou não, você fala assim, você tem hoje um impeditivo, que é o quê? Se o governo e o nosso sistema legal hoje regulamenta um modelo onde através de uma fundação você não precisa tirar uma startup lá de dentro que está incubado por causa de um imbróglio jurídico, você está colocando ou seja, eu só vou fazer inovação hoje se o meu sistema jurídico também se inovar. Então hoje, todo mundo falando hoje está se criando dentro a questão do sandbox. Do quê? De você testar coisas não regulamentadas por um tempo para ver se isso funciona. Então uma coisa que exatamente assim, isso vai abrir a cabeça? Vai, mas não adianta a gente tentar olhar... Mas eu não gosto de olhar o meio copo vazio, viu, Felipe? Então assim, embora o governo é um problema, eu sempre encontro saídas. Enquanto patente é um problema,
eu encontro uma saída na trava técnica. Isso é um Enquanto processo. o meu Então, ICT mas é um eu processo, não posso monetizar, eu ponho na fundação. Nós temos que ser criativos. Posso fazer uma intervenção aqui? Eu acho que assim, tem um problema de amplitude e de foco na nossa conversa. Óbvio que a questão ambiental traz uma grande amplitude. Agora, eu acho que a gente tem mais utilidade aqui se a gente tiver um pouco mais o approach do USIB, que é coisas de mais foco em cima do ICT. Porque é óbvio que essa discussão sobre a inovação no Brasil é uma discussão que vai muito longe, mas ela tira a gente de um foco muito mais, acho que prático, que é importante para essa plateia, de que é como faz um ICT. Então, o Zico fez uma pergunta que eu acho que é muito direta, né? Quer dizer, é possível para a pequena empresa, para a média empresa? A outra foi, é melhor me associar a um já pronto, é melhor eu fazer o meu? Acho que se a gente fosse trabalhar essas questões mais práticas, que de uma forma acho que dá para recuperar o que o Roca falou. Nós temos uma boa lei. Se o governo atrapalha, não atrapalha, isso a gente sabe que o governo muitas vezes mais atrapalha, tem um caminho para a universidade, não tem e tal, nós temos questões muito complexas. Mas a gente tem uma boa lei que abre um espaço, esse espaço, até onde eu entendo, está sendo pouco utilizado ainda no Brasil, no ICT privado. Quer dizer, então acho que se a gente focar um pouco mais O ICT privado é o bebê, gente. Vocês têm que pensar assim. Eu tenho um filho de 2 anos. Meu filho nasceu quase junto com esse setor. E a gente está em fase de pesquisa, de desenvolvimento e de inovação das ICTs também. Né? Agora, tu vai as questões dos híbridos. Melhor montar, melhor usar um já montado? É possível para a pequena empresa, para a média empresa? Quanto dinheiro precisa ter? Eu tinha entendido uma questão de que, em algum momento, a empresa que vai fazer uso desses benefícios fiscais, ela precisa, vamos dizer, apadrinhar no ICT, ela precisa de uma aprovação do Ministério das Ciências e Tecnologia. Estou entendendo hoje que não precisa. É uma empresa sem fins empresa, lucrativos. Exatamente. O ICT é uma empresa sem fins lucrativos, com foco em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Pode ter foco em educação também, né? A diferença de uma ICT pública e privada é essa, que é uma empresa sem fins lucrativos. A vantagem de ter outras vantagens de ser ICTs, né? Uma empresa ou o próprio governo pode contratar uma ICT de forma direta, sem licitação, sem passar pela lei 8.666. Isso é uma vantagem enorme para as empresas. A ICT tem vantagens na importação de equipamentos, né? Tem benefícios para trazer equipamentos de fora, que para nós também é uma barreira, principalmente para inovar. Né? Por que colocar o dinheiro na universidade ou no ICT privado? O dinheiro entra na universidade, ele não sai. A burocracia de uma universidade é gigantesca. A universidade está de portas abertas para receber as empresas. Eu trabalho na universidade, eu trabalho na USP, eu trabalho na Poli também. A gente tem grandes empresas lá. Quem são os nossos clientes na Poli? Basicamente, empresas do governo. Tá? As empresas privadas, quando batem na porta da universidade, elas acham que lá o custo para desenvolvimento é mais barato. E não é, é muito mais caro. E esse é um dos motivos pelos quais as empresas não batem na porta das universidades. Lá, se você for fazer um projeto com a Poli, só de taxa administrativa você tem que pagar 10% para a reitoria, 5% para a FUSP, 10% para não sei mais quem. Então, e a mão de obra da universidade é uma mão de obra mais capacitada e mais cara. Se vocês quiserem conhecer 2 cases de parceria com empresas, a Poli tem lá no laboratório, um laboratório chamado de matemática lá do professor Kazu, no tanque de provas do MEC. O tanque de provas do MEC é uma empresa que funciona muito bem dentro da Poli, que atende todo o mercado. Eles não conseguem, eles não dão conta de atender o mercado, tá? Fazendo simulações. É uma empresa, está dentro da universidade e virou praticamente uma empresa. O projeto é fantástico, está aberto para visitação, qualquer um pode ir lá visitar. O tanque de provas do MEC foi criado, patrocinado pela Petrobras, mas hoje é independente. E é a universidade pública. E as empresas contratam, porque lá dentro tem conhecimento, tem muita pesquisa, tem muito artigo, é uma fonte enorme de consultas de bibliografia. E se vocês quiserem conhecer um case de empresa de universidade privada, visitem o Mackenzie. O Mackenzie tem... Famoso grafeno. O grafeno. O Mackenzie tem um laboratório fantástico. É uma empresa, não é barato, muito pelo contrário.
é qualificado e é excelente. E é uma universidade privada. Não, Então, se a gente quiser ver, então, um ICT privado. O ICT privado, existem N no Brasil. Existem grandes, pequenos. A Fundação Manzolini acabou de se credenciar. Faz 2 anos que é uma ICT. O Eldorado. Mas o também. Eldorado, Instituto Deixa eu fazer uma Grande, pergunta SESI, que o Eduardo fez, CNPq. não, assim. Quando você cria o ICT e você precisa do seu plano de trabalho, para que você possa apropriar o seu recurso financeiro, a CAPES precisa falar alguma coisa para você? Não, ninguém precisa falar A nada. CAPES é de cima. Quando você criar o Ou o ICT, ICT? não. É Você acha que óbvio. eu pergunto para você todo mundo? Não, você não tem que se credenciar. Gente, vocês não precisam se Tem que ter um credenciar. foco que ela falou. Exatamente. O objeto social é para pesquisa e tal. Quanto mais foco, melhor. E mais ainda, você tem facilidade de se aproximar da universidade. Porque o foco é isso. O que está faltando? Está faltando A que tem ponte, Mackenzie, está na exatamente. Poli. Você, quer dizer, você como uma empresa engessada grande, você pode se aproximar da universidade, mas ele é muito mais complexo que Do que do uma ICT, né? uma ICT. Você tem mais facilidade. Só aproveitando o negócio do foco. Para um ICT, eu tenho que definir o foco numa vertical também? Não necessariamente. Não, você pode ser não. Deixa eu fazer a pergunta nesse sentido. A questão é, se eu tenho um problema de segredo de negócios, acho que aqui está o problema que o professor também colocou há pouco, se eu tenho um problema de segredo de negócios, eu como uma empresa, não vou colocar no ICT que faz tudo, ou eu tenho um risco de vazamento de segredo de negócio. Como é que vocês lidam com isso? Não, hoje isso não acontece nas ICTs, tá? A gente tem acordos de confidencialidade muito bem estruturados. Mas é um Chinese Wall ou é outra coisa? Não, Entendeu? Acordo de confidencialidade não garante nada. não garante nada, mas Eu nunca vi dificilmente, um gente. processo de acordo de Mas, por exemplo, no Eldorado, existem laboratórios que nem que o Papa vá lá visitar, ele vai Depois entrar. tem outra Não vai. coisa, 2 anos já aquilo que era segredo já não é mais. É. Quer dizer, Não, você, o ICT, a grande questão da inovação. Também falando isso, É. esse mundo novo, e aí depois eu queria uma outra coisa, que tem uma diferença enorme entre P&D e Open Innovation, né? São 2 propósitos diferentes, e eu acho que o ICT deveria estar muito mais ligado a Open Innovation que P&D, mas no mundo hoje novo, acabou o segredo, é quem chega antes. É isso. Se você Explorou e acabou. você vai num cubo, por exemplo, você tem lá 30 startups, todas sabem o que todos estão fazendo. Então, e todas te contam, e todas querem te contar. E como é que o ICT incrementa ou aumenta essa velocidade? Como vocês acham que conseguem usar o ICT como núcleo de incremento da velocidade? Da empresa, você está falando da empresa. Não tem dúvida. A rapidez é total. Quer dizer, você tem um diretor, um chefe que discute como nós aqui Com toda e a vai equipe que buscar vai a atrás. equipe. Não pega aquela startup, chama ali, não precisa do conselho, de nada. Ele tem uma verba e um objetivo para traçar. Mas E é manda bom. ver, ele abriu e vai em frente. Nós estamos diante de um dilema, Roca, que é o dilema, vamos dizer, mais clássico da inovação corporativa, que é a batalha da... Você até falou dele, o Chester que fala disso, né? Quer dizer, você tem uma Lucent que é da Bell Labs brigando contra uma Cisco, e quem ganha é a Cisco, que vai fazer o que a gente está chamando agora de inovação aberta, ou seja, vai comprar um monte de empresa, vai se associar com um monte de empresa, enquanto a outra está fazendo P&D tradicional. Então, eu acho que essa pergunta do é muito importante. O P&D tradicional perder o lugar ao ICT, porque o ICT se, é capaz de ir com outro caminho que é mais rápido. Quer dizer, o que a gente vê assim, no final a Lucent, que era o gigante, perdeu para a Cisco, que era o new player in the market. Eles foram lá e, comprando uma série de empresas, derrotaram o Bell Labs, né, na inovação, se tornaram mais inovadora. O ICT está preparado para esse novo mundo, que é um mundo onde a inovação não necessariamente vem de uma pesquisa de base, que vai virar pesquisa aplicada, ela pode estar vindo de outras fontes, fora dos muros da empresa. Vocês vão ter que construir isso. Depende do modelo de governança que a ICT Depende do vai modelo de ter. governança que vocês vão ter. Vocês vão ter que ter equipe capacitada para estar atento ao mundo, motivada. Vocês vão ter que desenvolver uma equipe capaz de gerenciar o
talvez uma outra parte de perguntar isso seria assim, eu sou uma grande empresa, vou lá, o que eu faço? Eu pego o dinheiro para montar um ICT, ou eu faço uma chamada de startups e compro os Não, mas eu acho que São coisas diferentes, são dois modelos de negócio bem diferentes. E aí você vai enfrentar assim, para você pegar essa startup, você tem que passar para o conselho financeiro, que vai ter que querer entender por que você está dando dinheiro para a startup. Ou seja, o ICT facilita isso também. Exatamente, o ICT, você tem mais maleabilidade. muito mais. Usando a expressão do Felipe, tem outra vibe. E eu tenho uma coisa também, que a ICT, eu acho que tem uma facilidade maior de selecionar empresas. O problema da startup é avaliar a empresa. Avaliar se o que aquela pessoa está dizendo é verdade, se aquele produto existe, se tem conhecimento daquela tecnologia. Gente, isso é muito difícil. É muito difícil. Não é fácil, não é simples, é custoso. E mesmo assim, está aí a taxa de morte das empresas e de insucesso, né? Eu avaliei 532 empresas na área de finanças, na área para bancos. Nossos clientes eram o Banco do Brasil, Santander, BBM, todos os bancos. Qual é a taxa de sucesso? Não chega a 7%. Vocês estão dizendo para nós é o seguinte. Não chega a 7%. Nos Estados Unidos, Eu tenho um livro, eu escrevi até um livro sobre isso. O ICT eu tenho direito de errar e isso não é Exatamente. Não é problema, não é você não traz o dentro nome da empresa, eu não posso errar. Exatamente. Você é cobrado por isso. Porque inclusive nomeia a empresa negativamente. a média de startups O que dão ICT certo é nos Estados direito de Unidos errar. é 6%. É por isso que ele é Se alguém está pondo recurso nesse... A mobilidade. E aí erra, vai cobrar. O cara compra as ações. Mas é exatamente porque dentro do incentivo fiscal. Deixa eu fazer uma pergunta. Nosso economista está fazendo tudo verdade. Você não pode pegar quem nasce. Eu acho que essa é uma questão importante aqui. Fazer uma pergunta aqui. Do ponto de vista prático, vamos imaginar, eu como empresário, eu criei o meu próprio ICT, tá certo? Coloquei lá 10 milhões de reais, dos quais eu estou destinando Pôs um foco, pus um foco nessa história. Muito bom. 95% deu errado. É problema. Porque eu passei a me apropriar do benefício tributário. Aí não quero nada de moralidade ou imoralidade, tá? Não estou falando aqui de moralidade ou imoralidade. Eu consegui me apropriar do benefício tributário na mesma, então não tive o prejuízo. Ao contrário do que eu teria se eu tivesse colocado o dinheiro no meu próprio bolso dentro da estrutura da empresa. E você não teria feito? E não teria feito, provavelmente. Então o departamento de P&D foi terceirizado. O meu departamento foi industrializado, não Diminuiu a folha de pagamento. folha de pagamentos. E ainda eu consigo, através do próprio ICT, buscar recursos de outra natureza em outros lugares. Com prejuízo, Ou seja, é uma solução financeira. Ela é uma boa solução. Ela é uma excelente E é o solução. Exato. É o fone de qual a diferença do Brasil, de Israel, de uma Alemanha, de outros países que estão mais diferentes? Todos os exemplos que vocês colocaram aqui são empresas estrangeiras. Aí não tem uma diferença de cultura. Total. Nós avançarmos no Brasil, nós temos que atingir um ponto da cultura brasileira. Na verdade, a gente está citando essas empresas estrangeiras, porque elas são as mais complexas. Que é tudo do governo. Uma empresa de projetos. Tem um empresário que quer lavar o governo. Qualquer empresa do Eldorado tem 3, 4 portas que você não vai passar nunca por aquelas portas. São extremamente sigilosas. São projetos grandes e complexos, que tem equipe de 120 pessoas trabalhando ali dentro. Tem laboratórios que você não entra nem com um sapato, que possa ter um chip, tem que tirar o sapato para entrar. Imagina o celular. Então, assim, tem coisa. As multinacionais, elas têm projetos grandes e muito complexos. A gente tem projetos aí. A Fundação, por exemplo, tem projetos com empresas, não necessariamente de lei da informática, mas de 14 milhões. Porque as empresas nacionais ainda não têm a estrutura de investir esse volume, a não ser que seja uma empresa muito... Nem as grandes brasileiras têm esse interesse. Algumas grandes brasileiras até começam a ter, tá? Mas não nesse volume ainda. Isso é uma pergunta que a gente fez, né? As empresas que têm ICT que são brasileiras, Natura,
Boticário. Ah, não, Quem tem mais milhares que de já- empresas. Mas que já fizeram com esse espírito da nova lei. Então, realmente montaram os CTs já no espírito da nova lei. Olha, as empresas não estão preocupadas em criar ICTs, tá, gente? As empresas não, isso não passa pela cabeça das empresas. Tem muito ICT no mercado, tem muitas ICT no mercado. Mas a maior parte são públicas. Não, são privadas. Privadas. Mas olha, só no IP, se você já falar da BIRI, a BIRI tem um instituto chamado EPD Eletro, que vocês podem entrar no site do EPD Eletro. Lá tem 26 ou 27 CTs privadas só na nossa região, aqui no Sul e Sudeste. Tá? Então, as empresas não estão preocupadas em criar ICTs. Qual é a vantagem de uma empresa criar ICT? É ter todo aquele ecossistema voltado para as demandas dela, para as necessidades dela. Mas dificilmente uma ICT vai sobreviver com um único cliente. E você vai conseguir lá manter mão de obra capacitada e motivada atendendo uma única empresa. Essa ICT vai acabar indo para o mercado porque ela tem que ser autossustentável. A ideia é que ela seja autossustentável. Se eu fosse criar uma ICT hoje, eu só criaria uma ICT se eu tivesse uma empresa, uma empresa que estivesse disposta a falar, olha, eu vou aportar 10 milhões, vou ajudar vocês a montar um laboratório, a criar parcerias, a se estruturar fisicamente, economicamente, a ter mão de obra capacitada. Não é fácil montar equipe para ICT, tá? Tem uma diferença do cara que trabalha na empresa, na indústria, do profissional que trabalha na ICT, ele tem que ter uma mente mais aberta. Você concorda que o caminho é o mesmo da startup? Não é. Não, startup é uma empresa de 3, Não é. Mas é um fundo, você está procurando financiamento. Seja financiamento governamental, seja Uma financiamento startup privado, tem seja produto. A startup nasce com um produto inovador. Vamos lá, você está falando assim, você colocou exatamente, a startup tem um produto, você está criando aqui um laboratório que você não consegue hoje replicar para o mercado, nem expandir o seu produto, tá? Você está buscando cliente. Hoje, quando você coloca aqui, a gente só colocou empresas gigantes e empresas que necessitam de pesquisa para desenvolver o seu produto. Então, Boticário, Natura, Embraer, só empresas que são hoje. Então, porque hoje tem uma outra coisa que surge no mercado que é muito forte, que é o quê? Você vê empresa fazendo o quê? Corporate Venture. Então, a empresa ela vai lá, ela pega, ela destina uma parte do seu caixa de 2, 3 milhões, cria um fundo e investe em startup. Só que isso já é uma coisa também no mercado que está morrendo. Porque a startup não quer mais o dinheiro da empresa. Porque a startup assim, a empresa vai lá, me dá 100 mil reais, pega 3% da minha empresa, depois ela não me ajuda em nada, só me deu 100 mil reais, eu queimei os 100 mil reais em 6 meses. Então, o ICT hoje, com o ICT que você está falando, eu acho que ele tem é um momento de funding. Porque, o cara vai lá e cria um ICT privado. Então, eu, Felipe, posso criar um ICT privado e vender para todas as empresas para ela ganhar um ganho fiscal. Um ganho fiscal, e ela está me ajudando a ter uma empresa ampla. Você fala assim, mas ela foi lá e investiu 10 milhões. Eu acho que assim, é um pouco contraditório a gente falar só porque uma empresa tem um ICT, que a empresa pode errar no investimento. Porque ela investiu. Ela pegou 10 milhões do caixa dela e colocou numa ICT. Independente, não estou falando que por que ela pode errar? Porque a gente está partindo, posso ter entendido errado, mas a gente está partindo do pressuposto que ela pode errar porque ela tem um ganho fiscal na frente e se ela errou, esse ganho retorna para ela, então ela fica no 0 a 0. Não. É isso não. É o departamento fiscal ali, é só uma maneira de te incentivar e aliviar. Não é? Primeira coisa. Segundo, na hora que você está falando em inovação, eu falo como empresa, é risco puro. Eu concordo plenamente. Eu só acho que só tem um risco maior, é você não fazer. Perfeito. Né? Então, é risco puro. Quando a gente fala em 5% de sucesso, que num ambiente de empresa tradicional é uma calamidade, nesse ambiente é normal, é assim. Quer dizer, são dois paradigmas diferentes. Não dá para analisar um com os valores de outro. Quando você fala em inovação, é isso. Então, você não vai pagar a inovação com incentivo fiscal, não. É uma maneira de incentivar. Você não vai gastar 100, vai te custar 80. Melhorou assim? Vamos embora. É isso. E tem variáveis nesse negócio. Por exemplo, lá na nossa startup, nós temos um índice de acerto de 4%.
Mas uma delas está virando unicórnio. Só para você ter uma ideia. Ela começou com investimentos extremamente baixos, estão indo para 1 bilhão. Cuidado, unicórnio brasileiro, tá? 1 bilhão de reais. Mas está indo para depois da fala do professor Celso, queria pedir a palavra. Primeiro, para agradecer os painelistas e ao professor, agradecer também a presença de todos vocês. O nosso compromisso é encerrar 10h30. Isso não significa que as pessoas devam ir embora. Tá? Tem ali umas bolachinhas que a gente comprou e precisamos que vocês comprem e continuem conversando. Eu queria encerrar dizendo o seguinte. O nosso instituto, que foi fundado por 22 pessoas, muitas delas aqui presentes, ele tem um propósito. O nosso propósito é ajudar o nosso país a ter inovação que possam gerar empregos de qualidade, que possam gerar transformações positivas na nossa sociedade. Então nós temos uma filosofia que é descaradamente otimista, tá? E fazemos questão disso. Os problemas existem, a controvérsia é natural, a lei é boa de um lado, difícil de outro, há muitos obstáculos a serem transpostos, tá? Mas por isso mesmo que nós tivemos o cuidado de reunir no nosso instituto pessoas de grande conhecimento. Algumas estão falando aqui, que não têm todas as respostas, mas têm o caminho para encontrar as respostas. Né? Então, o que eu gostaria de pedir a vocês, no último minutinho aqui que eu tenho, é que tenhamos vontade de transformar o Brasil, de usar a nossa anarquia criativa, combinada com a disciplina, combinada com a vontade de fazer, combinada com o desejo ardente de dar oportunidade para os nossos talentos que estão na FATEC, que estão nas nossas universidades. Uma pessoa, para transformar o mundo, não precisa ter estudado em Harvard. Desculpe falar, não é nenhum demérito. Harvard é uma beleza. Mas você pode ter estudado na FATEC e transformar o mundo. Os talentos estão em todos os níveis sociais. Não é preciso você estudar numa escola que custa R$8.000, só conviver com as elites, não é? Para transformar o mundo. Acho até o contrário. Nós vamos transformar o mundo incluindo todos, não é? E não criando uma casta que se apropria da riqueza. Então, a nossa mensagem no Instituto é: vamos transformar o Brasil e nos divertir com isso, não é? Fazendo coisas com alegria e coisas que vão criar oportunidades para muitos. Nós vamos conseguir tudo? Não, mas qualquer passo será importante.